Bom dia a todos. Bom dia. Espero que vocês estejam melhores do que a minha voz. Que grande dia! É um grande dia, não porque estamos num lugar diferente. Este lugar é muito especial para nós. Temos muitas atividades aqui, acampamentos, conferências, os nossos encontros também especiais como igreja. Mas que grande dia estarmos juntos e também ver caras novas pela primeira vez aqui connosco. Vai ser um grande domingo, um grande dia. Fiquem connosco, fiquem durante todo o tempo, desfrutemos juntos de tudo aquilo que Deus já preparou para nós. As crianças agora têm o seu tempo lá na parte de baixo e na parte de cima, elas vão estar divididas. Mas os professores estão à saída e vão poder nos indicar da melhor maneira possível. A professora Manu está agora a subir as escadas e também a professora Rita. Eu não sei onde é que ela se encontra, deve estar aí na parte de fora já reunindo os seus alunos. Desculpa, Rita, a tua estatura ficas ao nível das cadeiras, então não conseguia. Nós vamos estar aqui, todos prestando a devida atenção a um tempo que consideramos sempre nos nossos encontros da nossa comunidade, da nossa igreja, o mais importante. É o tempo em que abrimos a Bíblia para ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Nós queremos que a Bíblia é toda ela a Palavra de Deus. E nós temos estudado juntos uma carta que se encontra no Novo Testamento. A Bíblia se divide em dois, Antigo Testamento e Novo Testamento. E eu pensei, melhor do que aqueles que nos estão aqui pela primeira vez, a melhor coisa era ver como nós ensinamos a Escritura. Então nós vamos continuar o nosso estudo normal desta carta, de uma maneira sequencial. Vamos a 1 Tessalonicenses. Se tu não tens a tua Bíblia, tu podes prestar atenção à leitura, não te sintas constrangido. Se tu desejas uma Bíblia, nós depois ao final teremos todo o prazer de te oferecer uma Bíblia. É o que nos dá mais prazer oferecer a Palavra de Deus. Ou então podes acompanhar, talvez alguém ao teu lado tenha uma Bíblia e tu podes acompanhar. Então, a leitura da Palavra de Deus. Mas antes da leitura da Palavra de Deus, nós hoje vamos estar a falar sobre agradando a Deus. Vocês seguramente já ouviram aquela expressão e já usaram essa expressão: não dá para agradar a todos. Não dá para agradar a todos. Bem, esta é uma grande verdade. Não dá para agradar a todos. Nós até dizemos, nem Jesus Cristo agradou a todos. É uma grande verdade. Agora, muitos também pensam, acreditam, que não dá para agradar a Deus. Que é impossível nós agradarmos a Deus. É impossível, como seres humanos, como humanidade, agradarmos a esse Deus grandioso, todo-poderoso, transcendente, santo. Muitos acreditam, porque nós não somos perfeitos, e isso é uma realidade. Nós nunca podemos agradar a Deus. E que Deus nunca se agradará de miseráveis pecadores como nós. Será isto uma verdade? Em relação à primeira expressão, não dá para agradar a todos. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Essa é uma verdade. Em relação que não dá para agradar a Deus, é uma mentira. Em muitos textos da Bíblia, nós somos encorajados, somos exortados e relembrados que nós podemos agradar a Deus. E isso se deve, obviamente, primeiramente, principalmente e unicamente por causa que nós que estamos em Jesus Cristo, nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor, que o recebemos como nosso Salvador pessoal. A Bíblia diz que nós já fomos salvos, nós já fomos perdoados dos nossos pecados, nós já fomos reconciliados com Deus, nós já fomos justificados, declarados justos, por causa que estamos representados em Jesus Cristo, porque abraçamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador.
E por causa disso, nós somos aceitos por Deus. Já fomos reconciliados por Deus, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E temos a capacidade agora de o agradar. De agradar a Deus. Há várias exortações. Pelo tempo, eu não vou ler todos os textos, obviamente, mas há várias. Eu vou ler apenas algumas para vocês. Não têm que abrir, porque eu vou ser bastante rápido na leitura. A 2 Coríntios 5:9 disse: por isso também nos esforçamos para agradá-lo. Está a falar em relação a Deus. Quer no corpo, quer fora dele. Devemos de nos esforçar para agradar a Deus. Colossenses também, antes desta carta de 1 Tessalonicenses, Colossenses 3:20, diz o seguinte: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Nós devemos ensinar os nossos filhos que a sua obediência a nós, como pais, agrada a Deus, agrada ao Senhor. Ainda nesta carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, um texto que nós já estudámos, mas Paulo já tinha dito isto mesmo, encorajado e relembrado que é possível agradar a Deus, inclusive com o seu próprio testemunho pessoal. Reparem 1 Tessalonicenses 2:4. Mas assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, que testa o nosso coração. Então é possível nós agradarmos a Deus. E esse é o alvo principal das nossas vidas. Ou deve ser. Como cristãos, o alvo principal das nossas vidas é agradar a Deus. Quando nos levantamos, esse deve ser o nosso primeiro pensamento. Senhor, obrigado porque nos levantamos mais um dia. Obrigado pela tua misericórdia e a tua bondade, que eu tenho este dia que tu preparaste para eu te agradar em todas as coisas. Ajuda-me, Senhor, capacita-me a agradar-te em todas elas. Se estás aqui e tu não és um cristão, ou seja, não te identificas como um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo, da sua mensagem, não confessas Ele com a tua boca e com o teu coração como o teu único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida, nós estamos muito alegres que tu estás aqui connosco. Realmente é uma honra, é um prazer, é uma alegria para nós. Mas melhor ainda será para nós, e melhor ainda será para ti, se hoje tu te reconciliares com Deus para todo sempre. Se hoje tu crês de todo o teu coração que Jesus é o Deus homem. O Deus que se fez homem há cerca de 2000 anos atrás. Aquele que viveu uma vida perfeita, a vida que nós não poderíamos viver, para cumprir toda a lei de Deus e representar-nos perfeitamente, para que assim pudesse se entregar, como se entregou na cruz, para morrer no nosso lugar, em nosso favor, para que através do derramamento do seu sangue nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Aquele que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus, voltando à glória e governando tudo e todos. E agora convoca todos os homens: vinde a mim, para que sejam salvos. E quem for a Jesus Cristo, e eu espero que hoje tu vás, ainda não fizeste, e quem crer nas suas palavras será salvo, receberá a vida eterna para todo o sempre. Arrepende-te dos teus pecados, volta-te para Deus, crê de todo o teu coração em Jesus Cristo para seres salvo e para assim seres aceite por Deus e assim poderes o agradar em todas as coisas. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho, de uma maneira resumida. Todos nós que já abraçamos esta mensagem, que essa mensagem transformou as nossas vidas, isso é ser cristão, isso é ser igreja, um novo povo de Deus,
com novos desejos, nova vontade, novos propósitos. Nós agora somos chamados e temos esse propósito de vivermos para agradar a Deus. Este é o nosso principal alvo nas nossas vidas, a cada dia. Vamos descobrir como é que podemos agradar a Deus? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 12. Aqueles que podem, vamos fazer um pouco de exercício e vamos colocar o que é a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos ou exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprendeste de nós como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoais cada vez mais. Pois sabeis o que vos ordenámos pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Mas, quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amar uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim como todos os irmãos de toda a Macedónia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais, procurando viver em paz, tratando os vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora e não necessiteis de coisa alguma da parte de Deus. Podem sentar-se, por favor. Obrigado. Eu vou colocar aqui todos os pontos principais, a forma como o apóstolo Paulo organizou a sua escrita. Assim vocês vão poder acompanhar da melhor forma possível, está bem? Eu vou colocar logo os 4. A divisão de toda a estrutura como Paulo organiza o seu pensamento e escreve aqui. Primeiro começa, como vocês podem ver, com uma introdução a um novo assunto que Paulo traz. Ele vai trazer a chamada ou a convocação a agradar a Deus. É essa a chamada. Temos uma chamada, é uma chamada para agradar a Deus. Reparem como ele faz uma transição nesta carta. Quanto ao mais, irmãos. Quanto ao mais, finalmente, em algumas traduções, esta carta aqui se divide em 2. Nós já estudámos os primeiros 3 capítulos desta carta, que foram uma autêntica celebração da fidelidade da igreja em Tessalónica. Aqueles amados e preciosos irmãos tessalonicenses eram fiéis cristãos. Paulo termina o capítulo 3, antes de chegar a estas palavras, com uma oração. Nós vimos isso há cerca de 3 domingos atrás. Ele ora para que eles continuem a perseverar na fé. Ele ora, ao final do capítulo 3, para que eles continuem a crescer espiritualmente. Espiritualmente manifestando o fruto do Espírito de 3 formas. Paulo ora para que eles cresçam em amor. Paulo ora para que eles cresçam em santidade. Paulo ora para que eles cresçam em esperança. E ele agora vai introduzir exortações e exemplos práticos de como eles podem continuar a perseverar e a crescer em amor, santidade e esperança. Até ao final desta carta. Vamos ver então como podemos
agradar a Deus? Vamos pensar um pouco e tentarei ser o mais breve possível. Reparem como Paulo começa. Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor. Nós vos pedimos, vos rogamos e vos exortamos, dependendo da tua tradução. As duas formas denotam um pedido não ditatorial, autoritário do apóstolo. Ele está a pedir, a rogar. Façam estas coisas. Mas também ele acrescenta exortação, um encorajamento. Ou seja, é um pedido gracioso. Mas Paulo também intensifica com um encorajamento uma exortação urgente para as suas vidas. E ele diz que ele faz este pedido e ele exorta nestas coisas no Senhor. Porque o fundamento da nossa fé como cristãos é Jesus Cristo. O meio, a capacidade para viver a nossa fé é Jesus Cristo. O alvo da nossa fé é Jesus Cristo. Por isso é que Paulo diz no Senhor. Porque a vida cristã é vivida na dependência de Jesus Cristo em todas as coisas. Sem mim, nada podeis fazer. Paulo, reparem como acrescenta um encorajamento. E assim estáis fazendo. Vocês já estão a fazer estas coisas. Vocês estão a manifestar santidade. Vocês estão a manifestar esperança. Vocês estão a manifestar amor. Mas Paulo diz aqui, nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. É um encorajamento e um reconhecimento que eles já estão a viver estas verdades. Mas também ele exorta a mais. A nossa vida cristã deve ser marcada por crescimento, não estagnação. A nossa vida cristã deve ser marcada por progresso. Que triste é olhar para cristãos que passam 20 anos e continuam exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. Paulo exorta a mais. Nós devemos sempre estar inconformados com o que somos. Nós devemos sempre estar inconformados com o que fazemos. Nós devemos ter uma ambição gloriosa que é fazer e sermos melhor. Fazer mais e sermos melhores para Deus. Esta é uma ambição correta e gloriosa. Na verdade, nenhum cristão, todo verdadeiro cristão reconhece isso à luz da palavra de Deus, que nunca irá chegar a um ponto na vida cristã em que se deve dar por satisfeito. Nós devemos continuar a exortar-nos, a encorajar-nos para continuar a fazer mais e melhor em todas as coisas. Esta é a razão pela qual os cristãos se reúnem todos os domingos. Se reúnem também, ocasionalmente, ao longo da semana. Porque o propósito é continuarmos a encorajar-nos uns aos outros, a estimular-nos uns aos outros ao amor e às boas obras, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. A fazer mais e melhor para o Senhor. Em todas as coisas. Paulo, ele reconhece a importância deste progresso. Quando ele escreve a Timóteo, este jovem pastor, a sua primeira carta, 1 Timóteo 4,15, ele diz o seguinte: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nós devemos estar a crescer. Onde há vida, há crescimento. Onde há a vida de Deus, há crescimento. A nossa ambição por crescimento, a nossa ambição por fazer mais, por sermos melhores, pelo progresso, ela não deve estar porque nós queremos comprar algo de Deus ou ganhar algo de Deus. Se nós verdadeiramente já entendemos o Evangelho, que eu vos resumi na introdução de uma maneira básica e simples, nós então entendemos que a nossa vida, a nossa salvação é uma dádiva, é um presente. Nós não temos que fazer nada para ganhar. Nós já ganhamos tudo em Cristo. Já temos tudo. E ninguém nos pode tirar isso. E não podemos perder.
Mas nós agora ambicionamos por preservar em agradar a Deus e progredirmos e crescermos unicamente motivados para agradar o nosso Deus por causa do seu tão grande amor e graça manifesta para connosco em Jesus Cristo. É isso que nos move. É bom também nós sabermos que Paulo diz pelo fazer, pelo comportamento. Nós podemos saber que através de um comportamento correto, de uma conduta correta, de acordo à mensagem, ao caráter e aos métodos de Jesus Cristo, que isso irá agradar a Deus, se for assim nas nossas vidas. Se nós refletirmos o caráter, a mensagem e os métodos de Jesus Cristo no nosso andar diário, iremos agradar a Deus. Iremos ser verdadeiros adoradores. Versículo 2: Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. Paulo sabe que eles já sabiam estas coisas. Paulo já os tinha ensinado estas coisas quando plantou esta igreja e teve pouco tempo com eles. Ensinou este corpo de verdades, de doutrinas, os discipulou. Mas Paulo diz: vos ordenamos isto pelo Senhor Jesus. Paulo sabe que não tem nenhuma autoridade sobre a igreja por ele mesmo. Mesmo sendo apóstolo, toda a autoridade que Paulo tinha lhe foi delegada por Jesus Cristo. Em Mateus 28, 18, Jesus Cristo diz: toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a mim. Por isso é que Paulo ordena estas coisas como mandamento pelo Senhor Jesus. Todo pastor de uma igreja tem uma autoridade delegada. Ele não tem autoridade em si mesmo. Pastor não é um título. Pastor é um serviço. Servido ao Supremo Pastor Jesus Cristo. E ele só tem autoridade na igreja quando ele ordena as mesmas coisas pelo Senhor Jesus e de acordo à vontade de Jesus Cristo. O cristianismo não segue mandamentos de homens. O cristianismo não segue mandamentos de sacerdotes, padres, pastores. Não, o cristianismo não segue nem mesmo mandamentos do grande apóstolo Paulo. Porque não eram deles. Paulo ordenava as coisas pelo Senhor, por revelação de Jesus Cristo. O cristianismo não segue as palavras de Maria. Não segue as palavras de Fátima. O verdadeiro cristianismo ouve uma só voz e segue essa voz. É a voz do próprio Jesus Cristo. Paulo agora vai entrar na praticidade. Espero que nós também possamos encontrar aqui coisas práticas para aplicarmos às nossas vidas. Ele vai nos ensinar agora do versículo 3 a 8 como agradar a Deus. E a primeira coisa que ele vai destacar é viver em santidade. Viver em santidade. Ele começa logo o versículo 3 da seguinte maneira: a vontade de Deus para nós é santificação. Santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Primeiramente, o foco na santificação implica uma excelência moral que se revela em separação, consagração para Deus e os seus propósitos. Essa excelência, esta virtude moral, esta consagração para Deus em todas as coisas, vai afetar todas as áreas. Mas Paulo vai destacar aqui uma das áreas em que se manifesta esta consagração, esta separação para Deus e os seus propósitos. E é a área da sexualidade. Esta é uma chamada para todos nós de mantermos a pureza sexual. A santificação das nossas vidas. Mas não olhemos apenas como a única pureza sexual. Nós temos mandamento, por exemplo, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, nos exorta da seguinte maneira: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a maneira de viver. Em todas as áreas, não é só a sexualidade. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Queres crescer em santidade?
Queres ver manifesta esse crescimento em santidade na tua vida pessoal? Então isto implica que as nossas vidas promovam a religião em casa. O cristianismo não é uma religião apenas dominical. Para muitos é. O verdadeiro cristianismo não. Aplica-te à leitura pessoal da Bíblia. Aplica-te à oração pessoal. Aplica-te à aplicação particular da Bíblia. Aplica-te a um caminhar pessoal e diário com Deus. A santificação é um processo no poder da graça perdoadora. Já fomos perdoados, somos aceitos por Deus, podemos agradá-lo. Mas não só isso. A santificação é um processo no poder da graça transformadora, que nos faz melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores filhas, melhores irmãos, melhores irmãs, melhores patrões, melhores patroas, melhores empregados, melhores pastores, melhores diáconos. É este poder de Deus em nós, a vida de Deus em nós, que nos capacita e que nos vai renovando a obediência, a ser separado para Ele e para os seus propósitos. Isto é a obra de Deus, mas implica a nossa responsabilidade de cultivar estas coisas nas nossas vidas, nos nossos lares, na nossa intimidade, na nossa comunidade. Mas Paulo dá um foco especial à santificação na pureza sexual. Afastai-vos da imoralidade sexual. São duas palavras no português, imoralidade sexual. No original, no grego, foi escrito no Testamento, é apenas uma, porneia. De onde vem a nossa palavra pornografia. Mas esta palavra, ela tem um significado amplo e abrangente de toda a espécie de imoralidade sexual contrária ao plano e à vontade de Deus. Ela implica fornicação, adultério, poligamia, incesto, pornografia, homossexualidade, relacionamentos não naturais. Ela implica todas estas coisas. Porquê este foco nos pecados sexuais? Porque pecados sexuais trazem graves consequências. Reparem, acompanhem, por favor, deixem uma marca em primeira sua essência, 1 Coríntios 6. Primeira Coríntios 6, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Eu vou ler ainda mais um texto, não tenho que me acompanhar, mas para ser rápido. Efésios 5:3, Paulo diz na sua carta aos Efésios: mas a prostituição e todo o tipo de impureza ou desejo, cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nós devemos ser um povo como cristãos marcados pela pureza na área da sexualidade. Nós entendemos a sexualidade como uma dádiva de Deus para o casamento, para deleitarmos, desfrutarmos e glorificarmos a Deus no casamento, fora do casamento. Ele é pecado. Ele é uma ofensa a Deus. Ele não é, essa imoralidade não é digna de alguém que nasceu de novo, de alguém que se diz cristão. E também traz graves consequências, como o autor disse no livro O Princípio da Pureza, Randy Alcorn, disse o seguinte: a pureza sempre é inteligente. A impureza é sempre burra. A pureza é sempre inteligente. A impureza é sempre burra por causa das suas consequências.
por uma gratificação, muitas vezes, gratificação de poucos segundos, de poucos minutos, se destrói uma vida inteira, uma família, um testemunho, um ministério. A impureza é sempre uma burrice. É uma burrice. Versículo 4. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo. Ou literalmente, a palavra no original é vaso. Cada um de vós saiba manter o próprio vaso. Há duas interpretações aqui. Os estudiosos da Bíblia, das Escrituras, os teólogos, diferem aqui na interpretação do que é que Paulo está a referir a vaso. Está-se a referir ao próprio corpo de cada um de nós individualmente, ou se está a referir a vaso à esposa? À esposa. Porque na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, não vamos abrir, mas eu espero que confiem em mim, têm a referência e depois podem confirmar. Pedro se refere às esposas como vaso. Como vaso. A mesma palavra que está aqui. Agora, é difícil eu ter que escolher do que é que está referido literalmente. Eu não creio que isso traz uma grande diferença nas aplicações para nós. Se escolhermos que isso é uma referência, um vaso ao nosso próprio corpo, ou à esposa, à relação sagrada e digna e honrosa do casamento. Mas eu creio que, olhando para o contexto, e vamos seguir o pensamento dos próximos versículos, uma melhor interpretação, para mim, é que é uma referência ao próprio corpo de cada um. Porque senão Paulo só estaria a falar para homens, maridos. E eu creio que não está a falar para todos. Para todos. Homens e mulheres. Mas obviamente isso também abrange o cuidar da pureza do próprio corpo, da pureza sexual de cada um de nós. Abrange o relacionamento nosso de maridos com as nossas esposas. E tudo deve ser, como Paulo diz, em santidade e honra. Aquilo que fazemos com este corpo pode ser honroso ou desonroso. A maneira como tu exibes o teu corpo nas redes sociais, ela pode ser honrosa ou desonrosa. Ela pode até envergonhar os teus pais, a tua igreja. E sobretudo, e o mais grave, envergonhar a Jesus Cristo. Quando tu tens versículos lá no Instagram, cristão, mas o teu corpo não está dedicado à santidade, e a maneira como exibe é de imoralidade e sensualidade. É desonroso. Paulo diz santidade e honra, cada um dos nossos corpos, até a maneira como exibimos, a maneira como nos vestimos. A maneira como olhamos homens para o sexo oposto, ela pode ser honrosa ou desonrosa. Como é que tu olhas para outras mulheres? Como é que tu olhas para as tuas irmãs em Cristo? Será que tu olhas com esta imoralidade e impureza no teu pensar, reduzindo a dignidade de uma pessoa, de uma mulher, tratando-a como objeto do teu desejo, e não como aquilo que essa mulher e irmã em Cristo, muitas vezes, ela é? Ela foi criada à imagem de Deus. E é tua irmã. É família. Com santidade e honra, a maneira como usamos ou deixamos o nosso corpo ser usado por outros, ela pode ser honrosa ou desonrosa. Versículo 5, Paulo continua a sua exortação à pureza sexual, à santidade, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Esta paixão dos desejos é uma referência à luxúria. Ou seja, a luxúria, estes desejos que ultrapassam o desejo saudável sexual dentro do casamento. É esse desejo que se torna egocêntrico, uma obsessão pelo prazer sexual fora dos limites que Deus estabeleceu. A luxúria é apenas motivada pelo egoísmo.
A luxúria, a única coisa que busca é satisfazer os seus desejos pessoais sem considerar os valores de Deus ou o impacto que isso terá em outras vidas. Amados, como diz 1 Pedro 2,11, amados, exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Porque se não o fizermos, e se nos entregarmos à devassidão, à imoralidade, à impureza, com todas as suas manifestações, diz o texto, seremos semelhantes aos gentios que não conhecem a Deus. O povo de Deus é radicalmente, ou deve ser radicalmente diferente àqueles que não conhecem a Deus, a Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Se não é assim, se não somos diferentes, se as nossas vidas não são marcadas por santidade, então nós somos como eles. Trazemos desonra ao nome de Deus e desonra sobre nós. E se tudo aquilo que estás a ouvir, e eu acredito para alguns de vocês, sobre fugir da impureza, abster-se da imoralidade sexual, guardar-te em santidade, te soa estranho, ou até estás a rejeitar estas exortações, que não são minhas exortações, mas são exortações que vêm da palavra de Deus. Se te soa estranho e se rejeitas no teu coração mesmo, é um sinal que tu não conheces a Deus. Não tens uma relação com Ele. Tu e Deus não têm nada a comum. E o que tu necessitas é arrepender-te dos teus pecados e a voltar para Deus. Senão sereis como os demais. Nas tuas práticas apenas irás mostrar aquilo que tu és, como os demais que não conhecem Deus. Há advertências necessárias para terminar, do versículo 6 a 8. Reparem, nesse assunto ninguém muda ou engane o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Nesse assunto, Paulo diz, ninguém muda, ou uma melhor tradução de acordo ao sentido original é, ninguém defraude. Ninguém ultrapassa os limites com ninguém. Está a falar dentro da igreja. Que não haja relacionamento imoral dentro da igreja. Entre irmãos. Ninguém engane o seu irmão. Adultério. Está a referir-se aqui de não praticarem adultério ou fornicação uns com os outros dentro da igreja. Está a exortar aqui a serem fiéis aos seus votos matrimoniais. Cada um com o seu próprio vaso, com o seu próprio corpo. Ao cometerem, volto a repetir, ao cometerem imoralidade sexual, estão a dar provas não apenas que fazem as mesmas coisas que os demais, mas Paulo agora acrescenta algo, que efetivamente não conhecem a Deus. Por isso é que Deus irá ser para eles um vingador. O que eles vão experimentar é o juízo de Deus. Por isso é que estas palavras vêm fortes no versículo 6. Pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. É uma advertência que se não houver arrependimento, se não te voltares para Deus de todo o teu coração, e se a imoralidade, a impureza, é uma marca na tua vida, tu não conheces a Deus e aquilo que vais receber de Deus é a sua ira, que será derramada sobre ti. O seu justo juízo. Mas Paulo não está a falar para uma igreja, está a falar para uma igreja, mas dentro de uma igreja há trigo e há joio. Dentro de uma igreja há hipócrita. Há falso irmão. Há pessoas que estão no pecado e necessitam dessas advertências. E essas advertências sérias e a maneira séria como eu estou a falar no dia da comunidade, que talvez alguns deviam estar a pensar, pastor, seja mais relaxado.
Esta é a maior manifestação de amor que eu posso ter, vos contar a verdade para vocês se arrependerem, voltarem-se para Deus, serem abraçados por Deus, receberem o seu perdão e experimentarem uma nova vida em Cristo. Isso é o melhor para vocês. Porque senão irão experimentar a ira de Deus. E eu não quero isso para vocês. E Deus, deixando esses alertas e advertências, Ele está-vos a convocar para o arrependimento. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza. Claro, se estamos em Cristo, nós nascemos de novo. Nós temos um novo propósito de vida. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos tudo isto em Cristo. Como Paulo diz em Efésios 1,4, nós fomos salvos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Uma fé que salva, uma fé que santifica. Se somos salvos, nós fomos salvos para a santificação. Quem tem a vida de Deus está a crescer espiritualmente em santidade. Está a lutar para ser mais santo, para agradar a Deus. Versículo 8, quem rejeita isto, não rejeita o homem, mas Deus. Deus. Se tu rejeitas esta manhã esta instrução, este ensino, estas exortações, estas advertências, tu não estás a rejeitar-me a mim, tu estás a rejeitar a Deus. E não há nada mais sério do que isso. Rejeitar a mim não te traz nenhum problema. Rejeitar a Deus te traz um problema nesta vida e por toda a eternidade. Paulo diz aqui que é Deus quem nos dá o seu Santo Espírito. Como salvos, como eleitos de Deus, nós temos o Espírito Santo em nós. A vida de Deus em nós. Ele nos deu o Espírito Santo. Mas é possível nós resistirmos ao mesmo. É possível. Até um certo ponto. É por isso que Paulo, nesta mesma carta, no capítulo 5, ele vai falar para não entristecermos, não apagar o Espírito. Capítulo 5, versículo 19. Também há outro texto que diz: não entristecer o Espírito. Não apagueis o Espírito. Nós podemos resistir até certo ponto ao Espírito de Deus. E o agir de Deus. E a vontade de Deus. Por isso pecamos. Por isso pecamos. Mas a realidade é que nós devemos atentar se somos de Deus, pertencemos a Ele, temos o seu Santo Espírito e somos o novo templo de Deus. Deus habita em nós. E reparem esta série de advertências. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Se somos salvos, temos o Espírito de Deus. Se temos o Espírito de Deus, somos santos. Somos santos. Ele diz que podemos agradar a Deus em santidade. E agora, os últimos dois, queremos bem mais rápido a ver isso. Viver na prática do amor também, versículo 9 a 10. Desta maneira, agradamos a Deus, através do amor manifesto, na prática do amor uns para com os outros. Mas quanto ao amor fraternal, estou a ler o versículo 9, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedónia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais. Nós já fomos instruídos por Deus a amar-nos uns aos outros. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amar, que é o distintivo principal de uma comunidade, de uma igreja verdadeiramente cristã, de um cristão, é o amor fraternal. É o amor que tem uns pelos outros. Amamos estar juntos. Nós não estamos aqui por causa do CFC. Nós não, na sexta-feira, não fomos até às instalações da igreja, espero eu, por causa da picanha.
Está uma maravilha. Porque se fosse só frango, nós estaríamos ali na mesma. Nós estaríamos ali na mesma. Porque aquilo que nos motiva é estar juntos. Porque amamos estar juntos. Amamos os outros. O amor fraternal entre os irmãos deve ser uma marca. Vocês vão ouvir daqui a pouco batismo. E vocês vão ouvir um testemunho, que essa é uma marca, que sai nos testemunhos daqueles que vão proclamar e professar da nossa igreja, a maneira como foram recebidos. A amabilidade, a afetividade, a sensibilidade entre nós. Paulo usa aqui duas palavras para o amor, no versículo 9. Usa o amor fraternal ao início, e depois, quando menciona o amor ao final, está a falar de ágape. É um amor sacrificial. É um amor que não espera reconhecimento, não espera nada em troca. É um amor que se dá. É mais que um sentimento. É uma ação intencional pelos outros. Esta deve ser a marca da nossa igreja, do verdadeiro cristão. O verdadeiro amor que agrada a Deus é como aquela parede que está cheia de bandeiras. Cada uma das bandeiras representa pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja. Porque esse amor não tem fronteiras, não tem barreiras, não tem língua, não tem cultura, não tem etnia, não faz acepção de pessoas. É esse o amor de Deus em nós. Podemos crescer mais e mais na expressão desse amor e na prática do mesmo nos nossos relacionamentos. Paulo reconhece que esta já é uma realidade na igreja de Salónica. Ele diz no versículo 10, eu estou certo que já procedeis assim, eu conheço o vosso testemunho. As igrejas à volta em toda a Macedónia, ali no norte da Grécia, conheciam o testemunho de amor destes irmãos. A generosidade. Mas Paulo ainda diz aqui, reparem no versículo 10 ao final, vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais. Devemos continuar a fazer mais e melhor, pela graça de Deus. Nunca nos cansemos, igreja, de fazer o bem. Nunca nos cansemos de amarmos uns aos outros, mesmo aqueles que são difíceis. Nós, na verdade, somos verdadeiramente testados, chamamos verdadeiramente a igreja, é quando as coisas ficam difíceis. E permanecemos. Aí está a verdadeira prova que nos amamos. Nós verdadeiramente somos testados se amamos verdadeiramente como Deus ama, se o nosso amor também abrange não apenas as nossas pessoas favoritas da igreja, mas abrange até o membro mais problemático, que dá mais trabalho. Aquele está sempre com uma cara cavadinha. Mas o nosso amor vai lá abraçá-lo. O verdadeiro amor não é seletivo. O verdadeiro amor é a imagem do amor de Deus que não faz exceção de pessoas. Terminamos. Aprendemos como podemos agradar a Deus vivendo em santidade, vivendo na prática deste amor. Por último, vivendo com dignidade. De que forma Paulo vai dizer isto? Procurando, versículo 11, viver em paz, tratando os vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Paulo agora muda o foco. Ele tem vindo a dar o foco dentro da igreja, para dentro da igreja, nos relacionamentos dentro da igreja. Agora ele muda o foco que nós somos cristãos também para fora. Para os de fora. E por isso é que ele vem falar do seguinte. Vem falar de vivermos em paz. Vivermos tranquilos, quietos. O que é que Paulo quer dizer com isto? De uma maneira simples e abrangente, eu sei das aplicações, é viver sem fomentar problemas sociais. Não é viver à pancada com os vizinhos. Sem promover problemas sociais. É viver sem provocar conflitos entre as pessoas. No teu trabalho que sejas conhecido como um pacificador. Não como alguém que origina e promove conflito. Vive em paz.
tranquilidade. Este é de bom testemunho. Paulo diz em Romanos 14:18, eu vou ler para vocês, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Todos, cristãos e não cristãos. É aquilo que depende de vós. Se no trânsito estão aí a apitar, a insultar, ou como os brasileiros, os nossos amados irmãos brasileiros dizem, a xingar, não responde de volta. Ignora. Ignora. Vive tranquilo, em paz. Também, parece que Paulo vai falar agora que a nossa ambição e o nosso viver em dignidade seja ocupar-se dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Por que é que Paulo está a mencionar isso? Porque se nós não temos tempo, mas em 2 Tessalonicenses, Paulo no capítulo 3 vai dar uma exortação bem dura. Aquele que não quer trabalhar, não coma. Porque havia ali irmãos, o Senhor veio, então já não é preciso trabalhar. O Senhor já está para vir, agora vou aqui relaxar, aproveitar. Para que trabalhar? O Senhor já está. Eles tinham um entendimento, por um lado, certo, da iminente vinda de Jesus Cristo, por outro, errado, anulando as suas responsabilidades no presente. E por isso Paulo agora vem dar este foco. Ocupem-se dos vossos próprios negócios, responsabilidades. Devemos ser fiéis. Também diz trabalhar com as próprias mãos, porque no primeiro século era diferente de hoje em dia, no século XXI. O trabalho, no primeiro século, era maioritariamente braçal. Hoje em dia até temos muitos trabalhos que é mais mental. Não é tanto na força das mãos. Mas por isso é que Paulo está a dizer, no contexto do primeiro século, trabalhar com as próprias mãos. Em Efésios 4:28, Paulo diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalho, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Paulo diz: a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora. Todo o trabalho, eu não sei o trabalho de todos vocês, mas uma coisa eu sei: todo o trabalho é honroso e digno. Se ele é honesto, se é um trabalho honesto, obviamente. E todo o trabalho glorifica a Deus. Se tu serves no teu trabalho como se estivesses a servir, a trabalhar para Deus, glorifica a Deus, traz honra a Deus, agrada a Deus viver com dignidade no teu trabalho. É claro que há diferença entre lavar uma casa de banho e pregar a palavra. Há diferenças nos trabalhos? Há diferenças nos trabalhos. Não é a mesma coisa, mas no propósito para glorificar a Deus, ambos podem cumprir esse propósito de glorificar a Deus. Todo o trabalho. E diz aqui também, neste viver com dignidade, que honra a Deus, que agrada a Deus, através do nosso trabalho temos o sustento para nós, para a nossa família, para repartir, compartilhar com quem tem necessidade. E Paulo diz mesmo, para que não necessiteis de coisa alguma da parte de Deus. É honroso e digno e agrada a Deus trabalharmos para suprir as nossas necessidades, sustentarmos a nossa família, contribuir para o progresso do Reino de Deus e ter com que socorrer aos necessitados. O nosso alvo para agradar a Deus deve ser este e não viver à custa dos outros. Não aproveitar-se dos outros. Não esperar nada do Estado. A Bíblia não apoia o aproveitamento, a dependência de outros ou a tão conhecida subsídio ou dependência. A Bíblia não apoia isso. Antes trabalho. Antes trabalho. Nós vimos e acabámos de ver todas essas exortações práticas de como podemos agradar a Deus. Tu prestaste atenção ao versículo 6.
pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Nestas exortações práticas, há sérias advertências também. E eu queria relembrar das mesmas, para que tu, se estás aqui e vives de uma maneira que não agrada a Deus, refletindo e dando provas que não conheces a Deus, a tua vida não é marcada por santidade, na prática do amor uns para com os outros, com dignidade, honra, com trabalho, então que tu possas te arrepender. Arrepender-te, voltar para Deus, e serás aceito por Ele, reconciliado com Ele, se abraçar a Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Se não o fizeres, há uma advertência muito séria. Irás experimentar a ira de Deus por toda uma eternidade. Por último, resumindo tudo aquilo que nós aprendemos para todos nós que já estamos em Cristo, temos a vida de Deus em nós e nos estamos a esforçar para manifestar essas coisas, para viver desta maneira, para agradar a Deus. Nós vimos que Deus se agrada na nossa santidade, no nosso amor, Deus se agrada na nossa conduta digna para com todos. Por isso, amada igreja, continuemos a crescer mais e mais nestas coisas. Continuemos a buscar sermos mais e mais conformados à imagem de Jesus Cristo. Porque isto é esperado de nós, porque quando há vida de Deus, há crescimento. Vivamos então para agradar a Deus em tudo e o representar fielmente diante de todos. Isso é que é ser verdadeiramente cristão. Isso é que é ser uma igreja verdadeira. Ora, Senhor, obrigado pela tua palavra, por sermos relembrados das manifestações da tua vida, do teu Santo Espírito em nós, para que assim nós possamos também desejar crescer nessas mesmas coisas, Senhor. Que essas marcas sejam vistas nas nossas vidas de maneira individual e também como comunidade, como igreja, Pai. Que isso dê testemunho do teu poder em nós, da tua graça em nós, do teu Espírito em nós, Senhor. Que isso te possa glorificar, Senhor, e atrair outros para Jesus Cristo. Peço, Pai, por aqueles que ouviram pela primeira vez esta mensagem, Senhor, que ainda não são salvos, Pai, que vivem convencidos, mas não são verdadeiramente convertidos a Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, que hoje tu possas tocar profundamente os seus corações, abrir os mesmos, para eles poderem, Senhor, aceitar, crer, desejar a Jesus Cristo, Pai, como seu Senhor e Salvador. E assim nascerem de novo. E também eles experimentarem esta vida, Senhor, buscando ter como alvo agradar-te em todas as coisas, para todo o sempre. Amém.